você de casa? Boa tarde. Pô, mas hoje estava um friozinho tão gostoso de manhã. Ah, eu não gosto de frio, só não adianta, eu acordo já desesperado. É mesmo? Porque meu pé fica muito gelado. Aí eu ponho meia, ponho 3 meias, não adianta, gente, meu pé fica gelado. Dá tapa no pé. Fazer isso mesmo. Eu pego o secador e fico pondo no pé o secador. Receitinha para esquentar o pé no inverno. Quem tiver pode mandar que a gente grava no Truque de por Casa. favor, tô Não é verdade? precisando. E eu vou usar também essa receitinha. Então tá. Bom ver demais você pertinho da gente nesse comecinho de tarde de terça-feira. Bora alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Gente, apesar de tudo, agradeça. Seja o que for que vier no seu caminho, agradeça. Porque você não sabe se Deus te livrou de um mal maior que poderia estar lá na frente. Muitas vezes você quer alguma coisa e Deus não te dá, você fala, ai meu Deus, você quer... Aí quando você olha lá na frente, Ele te livrou de alguma coisa. Então agradeça. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? O Bolsonaro inclui academias, salões de beleza e barbearias como atividades essenciais durante a pandemia. E polícia prende 2 pessoas suspeitas de sacar o auxílio emergencial de beneficiários do governo. Fique à vontade para fazer sua pergunta, participe. E eu tô vendo aqui que tem prêmios para você no nosso Face. São 3 super kits. O primeiro que eu quero comentar tem produtos da Tracta Polipet, Cooper e Ortovip. Tem um outro super kit cheio de produtos do café brasileiro. E tem essa novidade também que desde a semana passada a gente vem convidando para você participar para concorrer a um super kit Tarumã. Tem muita coisa para você. Num kit só, são 8 kg de arroz Tarumã, 5 kg de feijão carioca, 2 kg de feijão preto e uma panela de pressão com uma sacola personalizada. Então uma pessoa vai ganhar tudo isso, você vai curtir, compartilhar, marcar 2 amigos e assim você participa com a gente dos nossos sorteios, tá bom? Bora aprender bastante porque hoje é dia do seu direito. Antes de começar o nosso bate-papo, deixa eu mandar um beijo para uma pessoa que é muito especial. Nosso querido amigo Mário Celso, da BZ Comunicação, está fazendo aniversário hoje. Uma pessoa de muita luz, de muita luta e principalmente uma pessoa que é um aprendizado. Porque o Mário, ele tem muito a ensinar. O Mário é uma pessoa que eu adoro estar do lado. Um beijo no seu coração. E um bom humor sempre, né, Sol? Fantástico, muito né? Querido, muito simpático, gentil. Deus abençoe muito, viu, querido? Um beijo no seu coração, meu querido. Bom, Luquinha, a gente sabe que aí o avanço da pandemia, da Covid-19, né, tem provocado, a gente já falou sobre isso aqui no programa, algumas mudanças nas regras trabalhistas brasileiras, né? E aí fica aquela dúvida, né? O que pode ser? Tipo, redução de salário, né, desses empregados aí com carteira assinada, o auxílio também aos informais. Pois é, o que mudou na lei trabalhista e principalmente, depois que voltar tudo ao normal, será que essas leis continuam? Ai, meu Deus, não sei. Então, também não sei. Ela está aqui para tirar as nossas dúvidas, nossa querida advogada, a doutora Luana Romani, que é especialista em direito de trabalho. Muito obrigada mais uma vez, Luana, por estar aqui conosco, viu? Obrigada a você, Sol. Obrigada, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês e com o seu público. Obrigada. Luana, nós temos uma enquete aqui do Instagram. Vamos ver qual é a dúvida. Então você de casa participa com a gente, tá bom? @falando nisso Band. Você entra aqui nos nossos stories e responde. Você sabe se existem mudanças nas leis trabalhistas devido à Covid-19? 75% não sabe. Só olha como é interessante esse assunto mesmo para hoje. E você sabe o que pode acontecer com o pagamento das férias e feriados durante a pandemia? 84% não sabe. Essas perguntas a gente responde hoje e também as suas. Por essa caixa aqui de perguntas, você pode deixar aqui que a gente faz durante o programa, tá bom? Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Luana, eu tenho uma dúvida que eu acabei de comentar antes da gente falar sobre essas mudanças. Acabou a pandemia, graças a Deus, como tudo na vida passa e isso vai passar. Essas regras continuam valendo, essas mudanças que nós temos hoje? Olha, na verdade, essas alterações elas vieram por meio de 2 medidas provisórias, a medida 927 e a 936. As medidas provisórias são medidas, como o próprio nome já fala, que valem por um período provisório. Tivemos, inclusive, a renovação dessas medidas provisórias, porque logo mais elas já iriam acabar. Então, o governo já também editou uma nova medida prorrogando o prazo delas. Mas o que acontece? Se elas não virarem lei, essas medidas todas acabam. E também é importante aqui frisar,
As medidas provisórias 927 e principalmente na 936 têm expresso que elas só vão durar durante esse período da pandemia, durante o período da calamidade pública declarada. Acabou a calamidade pública, tudo volta ao normal. E aí nós vamos ver se essas medidas provisórias vai ter alguma votação ou não, porque senão a gente volta para a CLT, para as regras anteriores normalmente. Ok, então, Luquinha. Mandar um abração pro Pietro, que está assistindo a gente, muito querido e gentil também. E olha só, essa perguntinha chegou, ela não colocou o nome, mas ela saiu de férias e ela não consegue ir pro Brasil, parece, né? Não consigo para o Brasil. É voltar, parece, né? Posso ser demitido? Tá nos Estados Unidos. Ô, que situação, hein? Então, olha, pela regra vigente, que é a CLT, seria sim um caso de abandono de emprego. Agora, o que eu preciso ressaltar nessa situação? É uma situação especial. Então, a pessoa foi para os Estados Unidos por algum motivo que não foi a trabalho, porém ela não consegue retornar. Então, o que acontece? Tecnicamente é abandono de emprego. Agora, se isso na justiça pode vir a ser revertido ou não, tem aí uma possibilidade, porque ele não abandonou porque ele quis, ele está impedido de retornar. Então, teria aí até em tese uma justificativa. Ok. Luana, uma pergunta que me fizeram, eu não soube responder, eu prometi que faria para você hoje, é da Marta. Eu encontrei com ela no supermercado de Máscara, tá, gente? A Marta me perguntou o seguinte: eu tive redução de salário, Sol, reduzir o horário de trabalho e ao mesmo tempo o salário. Esse salário que foi reduzido, a diferença vai ser colocada mais tarde ou não? Morre por aqui? Então, não vai ser colocada. Se houve a redução, a empresa assinou contrato com ela e informou que iria reduzir, eu vou chutar aqui um percentual, 30%. Esse percentual, durante essa redução, não vai ser pago no futuro. Inclusive, reduziu-se tudo. A base para o fundo de garantia, a base para o INSS. E aqui é importante só fazer uma observação, né? Alguns estão até fazendo o pagamento aí do complemento do valor da Previdência, porque esse valor reduzido ele acaba prejudicando para uma futura aposentadoria, um futuro benefício, caso ela venha precisar. Então, pode complementar? Pode também. Ok. Daqui a pouquinho a gente vai ver o lado dos empresários, viu, Luquinha? Porque tem gente falando assim, não tenho como pagar meu funcionário e muito menos a rescisão de trabalho. Faço o quê? Ó, Sol, não sei o que faz aí nessa situação, mas para esquentar o pé, já recebi aqui que é só colocar uma garrafa cheia de água quente e fechar bem na cama, que diz que ajuda. E a moça falou que ela passa álcool e coloca bem. Gente, álcool não, em nome de Jesus, que a gente viu o Palumbo lá, diz que o álcool gel, principalmente, ele forma aquela chama invisível. Você viu que pegou fogo lá. Você não pode estar com fogo perto do pé. Mas não tinha fogo. Você não lembra que ele falou que a chama transparente? Gente, eu não sei, então. Não. Manda mais dica que eu tô gostando. Esfrega assim, não. Tô anotando tudo aqui. Tô anotando tudo, tá? Mas agora a gente vai ficar bem informado com as notícias da redação. E o presidente Jair Bolsonaro ampliou a lista de atividades essenciais para a abertura e funcionamento durante a pandemia do novo coronavírus. Nós vamos saber os detalhes com o repórter Israel Goldenstein, que tem as informações. Muito boa tarde, Israel. Mas tem governador aí que, apesar da decisão, da determinação do presidente, diz que não vai obedecer. É isso mesmo, Solange. Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas. E para quem acompanha Falando Nisso, Sol, o governador do estado de São Paulo, João Dória, acabou de falar há pouco que não vai seguir a determinação do presidente da República. Quem também seguiu a orientação de João Dória foi o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E o decreto do presidente Jair Bolsonaro, Solange, inclui academias, salões de belezas e barbearias como atividades essenciais durante o período da pandemia. Este é o terceiro decreto que Bolsonaro edita para ampliar as chamadas atividades essenciais. Quem tem mais informações a respeito deste decreto, é o repórter Alex Guzmão.
O decreto de Bolsonaro libera da quarentena salões de beleza, barbearias e academias de ginástica. O funcionamento, no entanto, não vai ser automático. Esses locais terão de seguir regras a serem divulgadas na quarta-feira pelo Ministério da Saúde e também da decisão de governadores e prefeitos. Aliás, vários governadores, incluindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Maranhão, já disseram que vão ignorar o decreto. Bolsonaro falou que a abertura desses serviços pode garantir 1 milhão de empregos no país. Esse anúncio pegou de surpresa até o ministro da Saúde, Nelson Teich. Ele foi informado da novidade por jornalistas durante entrevista coletiva. Bom, e o vídeo da reunião ministerial entregue pela Presidência da República ao Supremo Tribunal Federal vai passar por perícia, né, Israel? Atualiza essa história para a gente, por favor. É isso, Solange. O ministro Celso de Mello, que é o decano da Corte, ou seja, o mais antigo do Supremo Tribunal Federal, autorizou ontem, no final da noite, o pedido feito pela perícia da Polícia Federal. O inquérito investiga uma suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na corporação. Quem tem mais informações é Rafael Colombo. Vamos conferir. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, autorizou que a Polícia Federal faça uma perícia nesse vídeo entregue pela presidência com o registro da reunião ministerial do dia 22 de abril. Foi neste encontro, nesta reunião, que Jair Bolsonaro teria ameaçado Sérgio Moro de demissão caso Moro não aceitasse trocas no comando da Polícia Federal. O objetivo da perícia é verificar se houve alguma alteração no vídeo, alguma modificação, edição. Israel, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você é muito friorento ou não? Ah, não sou não, Solange. Não? Pior que não. Mas é quando mesmo. você está com o pé gelado, como é que você esquenta o seu pé? Com umas 3 ou 4 meses, né, Solange? A Camila fica livre disso. Ah, fica assim. O Israel, ele assim, gente, ele liga o ar-condicionado no frio no máximo. Eu fico xingando ele a manhã inteira. Que depois fica a minha sinusite gritando aqui, mas tudo bem, abafa, né? Vamos falar das estradas, Israel? Vamos sim, Lucas. Olha, tá tudo tranquilo. Rodovia dos Tamoios, a gente começa falando sobre ela. Tá com obras lá no quilômetro 64 e isso vai perdurar aí durante toda a pandemia do coronavírus e também durante todo esse ano de 2020, segundo as informações da concessionária Tamoios. O trânsito flui bem, o sol brilha forte, sem nenhum problema para o motorista na rodovia estadual. A rodovia Presidente Dutra tem um ponto de lentidão que é no sentido Rio de Janeiro. É lá no quilômetro 146, ali próximo ao bairro Vista Verde, mas ali acontecem obras para quem segue em direção ao Rio de Janeiro, com pelo menos 3 quilômetros de lentidão. Lucas, apenas uma última informação, acabou de sair a confirmação da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A atualização dos números agora chegam a 3.949 o número de mortos por coronavírus no estado de São Paulo. E a taxa de ocupação de UTIs no estado já está na casa de 68%. Na Grande São Paulo, 89,6%. Lucas. Perfeito. Só tem uma perguntinha. Eu queria fazer uma perguntinha, Israel. Se você conseguir levantar os números, não sei se você está com tempo aí na redação, dos curados em todo o Brasil. Eu gosto de dar o lado positivo também, tá bom? Perfeito, Solange. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Falando Nisso. Obrigada. Tá, e desliga esse ar-condicionado aí já, tá? Por favor, para quando acabar o programa a gente não passar frio, não. Bora falar sobre o tempo e vai esfriar mesmo. Mais um motivo para não usar o ar-condicionado, viu, Israel? Mas a gente começa falando então de Santo Antônio do Pinhal, máxima de 17 graus, sem previsão de chuva, sol também agora à tarde em São José dos Campos, máxima de 25, Lorena, máxima de 27, São Luís do Paraitinga, máxima de 26 graus. No litoral, sem previsão de chuva também, sol em Caraguatatuba e Ubatuba, máxima de 27 graus, e em Taubaté agora à tarde, máxima de 26, a chuva deve chegar amanhã, tanto que quinta-feira cai a temperatura para máxima de 19 graus. Olha a queda de temperatura, depois volta a subir, sábado máxima de 29. Atenção para não ficar resfriado, viu? Bom, no próximo bloco, a polícia prende suspeitos de sacar auxílio emergencial de beneficiários, a gente já explica para você. E hoje também tem dicas de energia com a EDP. Olá pessoal, daqui a pouco a EDP vai te dar dicas de segurança nesse período de pandemia.